Ultimamente, por acaso, você não tem se sentido muito bem, né, com o seu parceiro ou com a sua parceira? De repente, vocês têm brigado com mais frequência, vocês estão mais distantes um do outro, né? Existe uma sensação de monotonia, existe sentimentos de raiva ou ressentimentos. Pois é, esses são alguns sinais que indicam que provavelmente você está sofrendo aí uma crise dentro do relacionamento. Agora, estar numa crise, né, na relação a dois, não significa que você vai acabar terminando com essa pessoa que está do seu lado, também não significa que essa pessoa vai acabar querendo terminar a relação com você, tá? Porque por incrível que pareça, gente, uma crise pode ajudar a fortalecer ainda mais a relação, tá? Muitas vezes esses períodos de crise são muito interessantes para que você acabe se conhecendo ainda melhor, né? Ainda mais, e também acaba ajudando você a conhecer também ainda mais a pessoa que está do seu lado. E é exatamente sobre isso, sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. Olá, meu nome é Fernanda Lemos, eu sou psicóloga e hipnoterapeuta e eu ajudo você a ter um relacionamento amoroso saudável e feliz. Bom, quando a gente está passando por uma crise aí na nossa relação, né, no nosso relacionamento, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente quer acabar, né, é com as brigas, né, e com os desentendimentos aí frequentes para que a relação possa voltar a ser o que ela era, né, uma relação prazerosa, amorosa, né, recheada aí de muitos planos para o futuro. Agora, eu acho que o primeiro ponto aqui é fazer uma reflexão de casal. Então, comece a analisar o que realmente está afetando o relacionamento de vocês, como, por exemplo, um problema de saúde, problemas no trabalho, conflitos em família, né? Falta de dinheiro, sexo, traição, falta de comunicação entre vocês, falta de maturidade, né? Então, se o namoro, se o relacionamento como um todo, se o casamento, né, tá mal, né, é porque tem alguma coisa afetando, né, a relação de vocês. Às vezes não é algo muito claro, né, tão perceptível como ocorre aí em alguns problemas externos, mas pode ser, por exemplo, uma baixa autoestima, uma insegurança, ciúme excessivo, né? E até sentimentos que podem estar aí causando uma desordem na harmonia aí de vocês, né? Como casal. Então, todas essas questões emocionais, como a gente já costuma conversar aqui, prejudicam e muito, gente, os relacionamentos amorosos, tá? Então, se você tem baixa autoestima, se você é insegura, né? Se você é excessivamente ciumenta ou ciumento, tá? Tudo no masculino ou feminino. Se você é dependente emocionalmente, se você não tem aí amor próprio, né? Se você precisa ter cuidado, você precisa ter cuidado ao se relacionar com uma outra pessoa, tá? É importante, primeiramente, que você tenha aí lucidez sobre as suas próprias questões emocionais, para que então você comece a trabalhar esses conteúdos dentro de você, mudando o que precisa ser mudado, né? E fortificando, digamos assim, a sua estrutura emocional para você conseguir construir aí bons relacionamentos amorosos, ok? É como eu sempre falo aqui, né? Todos esses problemas emocionais têm a ver com aprendizados subconscientes, né? Com a sua bagagem de vida, com todas as suas vivências, né? Experiências, com o que você ouviu, aprendeu, né, com seus pais, por exemplo, na infância, às vezes com outras pessoas próximas, como professores, coleguinhas, né, de escola, ou seja, todos esses estímulos aí, né, e as suas percepções relacionadas a eles, tá? Então, você é hoje fruto de tudo isso, né? Você é o resultado de toda essa bagagem aí de vida, né? E se você, por exemplo, se você é insegura, né, nos seus relacionamentos, vamos dizer assim, por exemplo, né, dando um exemplo, provavelmente você tem atitudes aí que podem gerar muitos desentendimentos na relação, né? São comportamentos completamente destrutivos muitas vezes, né, para uma relação. Então, o que era para ser algo prazeroso, leve, né, vira algo estressante, vira algo pesado, vira algo disfuncional. A insegurança, por exemplo, no relacionamento, né, amoroso, é antes de tudo uma insegurança na própria vida, né? Porque se você é uma pessoa insegura, isso vai afetar
todas as áreas da sua vida, né, como um todo, né? E obviamente isso também vai incluir aí os seus relacionamentos amorosos, essa parte aí amorosa, né? Não tem como fugir disso. Então, a consciência do nosso próprio valor se relaciona com a ideia que a gente cria de nós mesmos, né? E o quanto a gente se respeita enquanto indivíduo, né? Então, pessoas que não conseguem enxergar esse valor em si mesmas, geralmente são pessoas inseguras, que se sentem incapazes, que se sentem incompetentes, né? E quanto mais elas se sentem assim, mais elas se comportam como se elas realmente fossem incapazes, como se elas fossem incompetentes. Isso aumenta ainda mais os sentimentos aí de insegurança, ou seja, é um ciclo, né? Um vai reforçando aí o outro, um vai alimentando ainda mais o outro, né? E alimentando, consequentemente, esse padrão emocional, tá? A autoestima, por exemplo, né, influencia diretamente no nosso sucesso dentro de um relacionamento. Então, ter autoconfiança e acreditar em si mesma ou em si mesmo, né, no seu potencial, reflete no tipo de pessoa que você vai escolher para estar do seu lado, na forma como você vai se comportar dentro desse relacionamento, né, e quais chances isso tem de acabar dando certo, né? De ser algo realmente sustentável e uma relação realmente duradoura, tá? Então entenda, para que você tenha aí um bom relacionamento, né? Um relacionamento saudável e feliz, né? Você precisa primeiro ter um bom relacionamento com você mesma ou com você mesmo, né? Você precisa se gostar, se admirar, se valorizar, né? E sempre buscar se desenvolver emocionalmente, ok? Uma pessoa que tem baixa autoestima, que fica se achando incapaz de estar do lado de alguém especial, isso é muito comum, acaba sabotando, né, o relacionamento amoroso, tá? E o que é exatamente essa sabotagem? Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é uma palavra que todo mundo entende. Então lembra dos padrões emocionais que eu sempre falo? Pois é, esse tipo aí de comportamento acontece por conta exatamente desses padrões emocionais subconscientes, tá? Então a pessoa, ela arruma uma forma subconscientemente, tá? De acabar com o relacionamento, porque lá no fundo, né, dentro dela existe algo que diz: você não merece estar com alguém especial, né? E isso é um processo, como eu falei, puramente emocional, puramente subconsciente. A pessoa não percebe que isso está acontecendo, tá? Simplesmente acontece. E olha que coisa interessante, né? Normalmente, pessoas com esse padrão, né, de baixa autoestima, que não se valorizam, que não se gostam, né, que elas se conectam, elas se atraem por pessoas que estejam alinhadas com essas crenças, ou seja, pessoas que reforçam esse padrão emocional. Então, se a pessoa não se acha boa o suficiente, por exemplo, tá? Ela tende a se interessar, a se atrair por pessoas que vão reforçar isso dentro dela, pessoas que traiam ela, que a inferiorizem, né? Que a enganem, né? Para que ela continue se sentindo menos, né? Inferior. Consegue entender? É assim que a nossa mente funciona. Porque ela não acredita, essa pessoa não acredita no seu potencial. E se ela não acredita que é merecedora de alguém especial, as pessoas bacanas, né, não servem para ela. Então, quem é que serve no final das contas? Aquelas pessoas que vão reforçar o padrão dela, porque dentro dela é isso que ela merece, é isso que ela acredita, é nisso que ela acredita, entende? Então, é isso que faz sentido para ela. Ah, Fernanda, mas isso, pelo amor de Deus, isso não faz sentido, eu não quero pessoas que me tratem mal, né? Que me façam mal, eu não quero isso. Sim, você não quer conscientemente, mas as suas crenças, né, o seu subconsciente, o que tem no seu subconsciente diz outra coisa. E é exatamente isso que prevalece. Por exemplo, tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se valorizar, né? De saber realmente o seu valor. E o que significa saber o seu próprio valor? É você internalizar, é você acreditar genuinamente que você é um ser humano que merece tanto quanto qualquer outro, né? Que você não é menos do que ninguém, que você não é inferior,
a ninguém, né? Que você merece e que você é capaz de conseguir o que você quiser, né, de mais positivo aí na sua vida. Então é você ter essa clareza dentro de si, né? Essa sensação dentro de si. Então a pessoa que reconhece as suas próprias qualidades, que não necessita aí da aprovação de ninguém, né, para ser feliz, é uma pessoa segura de si, né? Alguém que se valoriza, que tem uma boa autoestima, e isso, gente, é fundamental dentro de uma relação. Agora, infelizmente, algumas pessoas passaram aí por experiências no passado, né, que fizeram com que elas passassem a duvidar do seu próprio valor. E isso acaba tendo um impacto, né, um peso muito significativo nas diversas áreas da vida dessa pessoa, principalmente aí na parte amorosa, né, na parte de relacionamentos. Então existem, por exemplo, pessoas, né, que se apaixonam e começam a dedicar tanta atenção para outra pessoa, né, que acaba esquecendo dela mesma. Às vezes as pessoas começam a se submeter a todas as vontades do outro, né? E elas vão aos poucos se anulando, se perdendo no meio do caminho. Elas vão acreditando que essa é a forma correta de demonstrar amor, de demonstrar carinho, de demonstrar afeto, consideração por quem está do lado dela, né? Agora, por mais que um relacionamento envolva flexibilidade, envolva ceder em alguns momentos e desejar também ver o outro feliz, tudo isso precisa acontecer sem que exista uma autoanulação, né? Então as pessoas não precisam passar por cima aí das suas próprias vontades e das suas próprias convicções para provar que elas amam aquela outra pessoa, né? Então esse tipo de atitude aí tende a ir aos poucos prejudicando o relacionamento, porque muitas vezes o outro ali começa a se sentir sufocado dentro da relação, entende? Então são coisas que prejudicam muito um relacionamento a dois. Então, gente, quanto mais rápido você entender que para ter um relacionamento saudável e feliz você precisa tratar determinados padrões emocionais dentro de você, determinadas feridas, né? Mais rápido você consegue ter esse tipo de relacionamento, um relacionamento saudável, um relacionamento feliz. Então mais rápido você alcança isso na sua vida, né? Partindo do pressuposto aí que existe afeto, né, a crise na vida a dois pode funcionar até como uma mola, né, que impulsiona aí uma certa evolução dentro do relacionamento. Basta que ela seja vivenciada com uma certa lucidez, com uma certa clareza e com um alinhamento também de pensamentos e vontades ali de ambos, né? As crises podem ser revertidas quando os dois conhecem, né, conhecem a si mesmos, né, e respeitam também um ao outro, certo? E como é que a gente sabe, né, de fato, que a gente está passando por uma crise dentro da nossa relação, né? Quais são? Será que tem sinais, né, que mostram pra gente que a gente realmente está passando por uma crise, né, dentro do nosso relacionamento? Pois tem algumas coisinhas sim que a gente pode analisar, né? Então, por exemplo, em qualquer relação amorosa, né, existem épocas que são melhores do que outras, né? Então, o estresse, a monotonia, os aborrecimentos do dia a dia, os problemas externos podem fazer com que de pouquinho em pouquinho uma relação vá mudando, né? E se transformando em um empecilho, mais do que em algo positivo na nossa vida, né? Agora, no entanto, a gente tem que saber também diferenciar o que é um período só ruim, né, de verdadeiras crises no relacionamento, tá? Então não é uma coisa recomendada já ficar pensando no pior, né, na primeira mudançazinha, né, já que todo casal pode sim passar por dias ou semanas até ruins, né, isso é natural, tá bom? Uma crise no relacionamento acontece quando esse tipo de situação se prolonga, né? Se prolonga por muito mais tempo e também não dá muitos sinais de que a coisa vai voltar ao normal, entende? Então, é um período, né? O período da crise. No período da crise existem, por exemplo, muitas brigas, né? Brigas frequentes mesmo. Parece que tudo passa a ser motivo para brigar, né? Qualquer besteirinha já é um motivo para brigar. E isso acontece porque os ânimos ali estão meio à flor da pele, né? Estão meio exaltados.
E quando existe qualquer sinal de algum problema, né, as discussões já começam. Então é importante tentar evitar esse tipo de briga, porque a única coisa que faz é deixar a relação mais tóxica, né? E aumenta ainda mais os seus sentimentos de remorso, né? Os ressentimentos mesmo, né, em relação ao outro, mágoa, né, raiva. Então, quando você detectar algum desses sinais ou sintomas, é importante que antes de mais nada, você pense se você quer realmente continuar se esforçando aí por essa relação ou se, sei lá, pelo contrário, né, você prefere de repente terminar. Isso também é uma opção, né? Você deve tomar aí uma decisão de forma individual, ou seja, interna, e depois você vai informar, né, para o seu parceiro ou para a sua parceira, para que os dois ali possam saber que passo tomar ali em seguida, né, dentro daquele contexto. Uma outra coisa comum quando a gente fala de crise dentro de uma relação a dois é a falta de interesse em melhorar a relação, né? Também é normal. Né? Então é muito comum a gente ver isso, é muito normal que quando se tem um relacionamento em crise não haja interesse por nenhuma das partes às vezes, né? Ou então por uma delas só, em melhorar a situação, ou seja, nenhum dos dois ou só um dos dois quer enfrentar o problema, né? E por isso eles continuam vivendo, né? Ignorando e não oferecendo alguma proposta ali para solucionar o problema. Então ficam os dois ou as duas, né? Fingindo que tá tudo bem, né? Que não tem nada acontecendo. E aí, por exemplo, cada um às vezes fica num canto, né? Isso é muito comum. Ninguém parece que se comunica, né? Ninguém conversa sobre nada. Então, um dos dois, ou então um dos dois, né? Ou então às vezes um dos dois quer conversar, mas acha que o outro não dá abertura para isso, né? Não faz questão, ou quando os dois conversam, não existe uma mudança, né, de comportamento, ou seja, nada muda, nada melhora, fica tudo na mesma, né? Eu já ouvi de muitas pessoas, né, principalmente mulheres, assim, coisas assim, né? Ah, mas eu já tentei conversar, Fernanda, várias vezes, mas não adianta, não muda nada, né? A mesma coisa sempre, não muda nada, então agora eu também cansei de falar, cansei de tentar conversar, então agora eu deixo pra lá, né? É muito comum, já ouvi isso várias vezes. E a relação vai sendo levada assim, no deixo pra lá, né? No tanto faz, né? Então parece que você está morando ou está junto, né, de um estranho, né? Um outro ponto que costuma sinalizar aí um período de crise é cada um viver literalmente a sua própria vida. Isso também é um sinal de alerta, tá? Muitas vezes um casal que está em crise, né, eles fazem mais planos separadamente do que juntos. Então é como se cada um tivesse a sua própria vida, seus próprios sonhos, os seus próprios desejos, né? Uma certa independência nesse sentido. Mas se você está em um relacionamento, né, isso é normal. É normal que você passe grande parte do seu tempo junto do seu parceiro ou da sua parceira. É claro que vocês devem ter momentos, né, de individualidade, né? A ideia aqui não é ficar grudado o tempo todo, não é isso que eu estou falando, né? Porque isso também não é um bom sinal e também não é sustentável. Mas também não é um bom sinal ficar o tempo inteiro separado, né? O tempo todo separado, cada um vivendo num canto, cada um vivendo a sua própria vida ali de uma forma separada, distante, né? Então, se ficar junto do seu parceiro ou da sua parceira já não te agrada tanto, né? E se você às vezes se sente melhor quando você faz planos sozinho ou sozinha, ou você fica sozinha ou sozinho, né? E gosta de ficar sozinho, é porque, sem dúvida, vocês estão aí passando por uma crise. Um outro ponto é a redução das relações sexuais, né? Então, quando existe uma crise dentro do relacionamento, a gente também consegue notar isso, o reflexo disso na cama. É nessa hora que o sexo deixa de ser, então, um reflexo da conexão, né, e dos sentimentos que existem aí dentro da relação, ou seja, entre o casal.
Por isso, quando a gente passa aí por maus momentos, né, dentro do relacionamento a dois, é normal que a cama seja um dos lugares onde mais se pode perceber essa distância entre os dois, né, ou entre as duas. Então isso quer dizer que, ou melhor, isso não quer dizer que não existam também relações sexuais durante esse período, tá? Mas que elas acontecem de uma forma muito menos frequente, é uma coisa mais rara, né? É quase que uma obrigação. Então, sexo, beijo, toque, né? São exemplos de intimidade necessárias para um relacionamento feliz e saudável, né? E sustentável, né? Então, se a gente for parar para pensar, o que difere um relacionamento amoroso de um relacionamento de amizade, né? O que é? É justamente essa intimidade aí entre as duas pessoas, né? Então, se você não abraça o seu parceiro ou a sua parceira, né, há quase, sei lá, um mês, né, vocês quase não se beijam mais, não se tocam mais, não tem esse aconchego, né, e o sexo também quase não existe, se isso está acontecendo com você, né, com você, com o seu parceiro ou com a sua parceira, pode ser um grande sinal de que, de fato, o relacionamento de vocês não está tão bom como ele, de repente, era antes, tá? Mas você pode também se perguntar, né? Como é que eu salvo um relacionamento em crise? Né? Como é que eu melhoro então a minha situação? O que eu faço quando o relacionamento está então passando por essa fase, né, complicada? Bom, é muito importante que você seja sincera ou sincero consigo mesma, né, ou consigo mesmo, e pense se você ainda ama essa pessoa, né? E se vale a pena realmente lutar por essa relação, como a gente já conversou, isso é uma coisa importante. Então pense um pouco sobre isso, se vale a pena, né? Viver um relacionamento em crise não significa que a relação tem que acabar, tá? Mas que você vai ter que se esforçar mais pela relação, né? Então saber em que pé, né, que as coisas estão aí é o básico para também entender e saber como melhorar tudo isso. Então uma das primeiras coisas aqui a se fazer, na minha opinião, é refletir sobre os seus erros, né? Sobre os seus erros dentro do relacionamento. Então, para solucionar um relacionamento em crise, também é indispensável que você reflita sobre todos os erros que você pode ter cometido dentro da relação, né? O mais comum é que a gente tente jogar toda a culpa para o nosso parceiro ou para a nossa parceira, né? Mesmo quando no fundo a gente sabe que a verdade é mais complicada do que isso. Então, estar em uma relação consistente, né, em um trabalho aí diário de duas pessoas, e é um trabalho diário de duas pessoas, né? E por isso ambos têm parte aí na culpa, né? Então aceitar que você também errou é o primeiro passo para você poder melhorar e conseguir uma relação aí mais estável e mais positiva, tá? Depois que você tem essa lucidez sobre os seus próprios erros, também é importante que você queira seguir em frente com a relação e perdoar os erros do seu parceiro ou da sua parceira, né? Você errou, mas ele também errou e ela também errou e é preciso perdoar. Se você quer superar um relacionamento em crise, você também tem que aceitar que, no fundo, ninguém é perfeito, todo mundo comete os seus erros, né? Sempre vão ter características e comportamentos aí do seu parceiro ou da sua parceira que vão te irritar um pouco ou vão te machucar no final das contas. No entanto, é necessário aprender a aceitar alguns desses defeitos aí e a perdoar as falhas e os erros que não sejam tão graves, né? Ou então colocar tudo isso em uma balança, né? E obviamente as coisas boas precisam pesar mais do que os pontos negativos, tá bom? Além disso, é essencial, é fundamental que você aprenda que, uma vez resolvido, o problema não deve mais ser citado em outro contexto, tá? E para que isso seja possível, você realmente precisa trabalhar a questão do perdão, tá? Internamente aí dentro de você. É um processo interno, tá bom? Que envolve, gente, se libertar de mágoas, de raivas, de rancores, tá? Não tem a ver só com uma ideia de chegar para outra pessoa e falar assim: olha, eu te perdoo, tá? Não tem a ver só com isso, ok? Tem que ser um processo genuíno, tá? É um perdão genuíno. Isso você tem que estar realmente disposto ou disposta a deixar o passado no passado, ok?
Perdoar alguém não é concordar com o que aquela pessoa te fez, tá? Isso é um erro comum, muita gente pensa que é isso, mas não tem nada a ver. Perdoar significa somente se libertar da dor, né? Do sofrimento, da mágoa, do ódio, da raiva que você carrega e que te suga, né? Te suga aos poucos aí por dentro e, consequentemente, também acaba prejudicando a sua relação, tá? Então, enquanto você realmente não perdoar verdadeiramente, né, você não vai conseguir seguir em frente, né, de uma forma saudável, porque, gente, naturalmente alguns gatilhos aí vão ser acionados ao longo da relação, né, trazendo toda aquela bagagem de volta, toda aquela mágoa, toda aquela raiva, né, o rancor que não foram devidamente tratados dentro de você, ok? Uma outra coisa importante é deixar claro o que você quer, tá? Então, sem ficar dando voltas, né? Sem rodeios, fale, exponha a sua ideia, né? Os seus desejos e o que traz, né? O que traz a sua felicidade para que o seu parceiro ou a sua parceira possa entender e possa contribuir com isso, tá? Abra o caminho, literalmente, para a renovação, né? Dentro da relação. Alguns casais ficam em crise por medo, né, de renovar, de evoluir, de mudar. Então, não tenha medo de mudança, né? Faça com que elas tragam aí maturidade para dentro da relação e para vocês dois, né, ou vocês duas. Aprenda a conversar, discutir, sem brigar. Discutir sobre algo é diferente de brigar. É importante melhorar aí a comunicação no relacionamento para que, quando surgir um determinado problema, os dois saibam falar sobre ele, né, sem automaticamente começarem a brigar, tá bom? As discussões, elas podem criar situações muito negativas, entendeu? Para o casal, quando na realidade é falando que se entende aí o ponto de vista de cada um, né? Por isso, tente controlar um pouco a sua raiva, né? O seu mau humor e procure se colocar também na pele do outro, né? Tenha empatia, certo? Tenham vida social também, isso é importante. Não fiquem limitados dentro do relacionamento, tá? Ambos devem cultivar a amizade com outras pessoas para que a relação também não seja uma prisão, tá? E sim uma escolha ali de ambos, ok? Tenham momentos também divertidos juntos, tá? Então aqui vale muito cultivar a amizade do casal, porque isso também é muito importante para essa fase aí da reconquista, né? Então pode explorar bastante esses momentos aí divertidos juntos, tá bom? E se respeitem, respeito também, né? Respeitem as diferenças que existem aí entre vocês. Ninguém deve querer mudar ninguém, ok? Ninguém deve se sentir pressionado a mudar o próprio comportamento por conta do outro, tá bom? Em um relacionamento saudável, esse tipo de coisa não acontece. Pelo contrário, um incentiva o outro a desenvolver aí as suas próprias potencialidades, né? Para que os dois possam crescer e evoluir juntos, certo? O objetivo, então, é ficar com alguém que você, no fundo, aceita, né? E quando eu falo sobre aceitar, eu não estou dizendo que você tem que ser permissiva com tudo, tá? Com aquilo, por exemplo, que não te faz bem, não é isso. Quando eu falo de aceitar, eu digo significa assim, você precisa analisar muito bem aquilo que você está realmente disposta a tolerar, tá? E a aceitar dentro de um relacionamento, certo? Então você tem que ter bastante isso em mente. Então, se você realmente quer ter um relacionamento amoroso saudável e feliz, trabalhe as suas questões emocionais, tá bom? É desse jeito aí que você vai conseguir atrair as pessoas certas para sua vida, ok? Isso é fundamental. Então, busque a harmonia dentro do seu relacionamento. Realmente, nem sempre é fácil, não é mesmo, né? Mas trabalhar os seus problemas emocionais pode te ajudar aí muito a lidar com o seu parceiro ou com a sua parceira de uma maneira muito mais tranquila, muito mais pacífica, né? Portanto, dê esse passo importante, né? E busque equilibrar então as suas emoções aí dentro da sua relação, porque isso definitivamente, gente, é a chave para resolver diversas questões amorosas e vivenciar as melhores relações, tá bom? Bom, essa foi a nossa conversa de hoje, esse foi o nosso papo, né, de hoje. Eu espero realmente que ele tenha te ajudado de alguma forma a
ter um relacionamento amoroso saudável e feliz. E sempre se lembre, tá bom? Você merece as melhores coisas da vida, então nunca, jamais aceite menos do que isso, tá? Se escolha sempre, ok? Se você gostou desse vídeo, pode curtir, pode compartilhar com quem você acha, né, que precisa de repente ouvir essas palavras, porque é justamente dessa forma, desse jeito que juntos a gente pode ajudar aí muito mais pessoas, tá bom? A gente se encontra então no próximo vídeo, gente. Um beijo!